Graça e paz a todos, continuando hoje falando sobre a visão dos vencedores, capítulo 3, eu concluí o capítulo 2 falando sobre o vencedor, aquele que está procurando a recompensa. Nós temos um exemplo muito claro na palavra de Deus, que é o exemplo de Davi. Davi buscou a recompensa, ele estava de olho na recompensa. Davi chega na guerra, foi levar lanche para os seus irmãos, e lá ele viu um homem enorme, o gigante Golias, como nós sabemos. Por 40 dias, Golias afronta o rei e o exército de Israel. Manda o homem que lute comigo, e quem vencer, vence a guerra. 1 Samuel 17:8. O rei Saul disse aos soldados: quem lutar contra o gigante vai ficar. 1 Samuel 17:25. Rico, vai casar com a minha filha Mical. A casa de seu pai será isenta de imposto em Israel. E Davi disse: o quê? Eu vou lutar. Davi então estava de olho na recompensa e foi recompensado por isso. Mas em contrapartida, nós temos dois exemplos aqui de homens na Bíblia também que perderam a recompensa, que não foram recompensados. O rei Salomão e João Batista começaram bem, mas terminaram mal. Foram salvos. Salomão perdeu a recompensa e João Batista também. O rei mais sábio da terra, mais rico, no fim da vida perdeu o coração, perdeu o foco. O resultado é a sua consequência. O seu filho que reinou em seu lugar dividiu o reino de Israel, o reino do norte e o reino do sul. E João Batista, a voz que clamava no deserto, que preparou o caminho do Senhor, que batizou o Senhor Jesus, não soube a hora de parar o seu ministério e seguir o ministério de Jesus. Continuou seu ministério independente. Resultado final da sua vida, perdeu a cabeça. Vamos falar então um pouco sobre o rei Salomão. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. 1 Reis, capítulo 11, versículo 3. Sua doença fatal, o pecado. Não levar Deus a sério, sua queda final. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como foi o de Davi seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amoritas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Depois você lê em 1 Reis, capítulo 11, versículo 4 ao 6. Então é importante você entender que a consequência, a queda, foi a divisão do reino. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que eu te mandei, tirarei de ti, este reino e o darei a teu servo. Contudo, não farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da mão do teu filho tirarei. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, por amor de Jerusalém que escolhi. 2 Reis, capítulo 11, versículo do 11 ao 13. Agora vamos falar um pouco sobre João Batista. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Mateus 11, do 2 ao 3. João Batista estava preso. João duvidou de Jesus porque ele estava preso e Jesus não fez nada. João esperava que Jesus o tirasse da cadeia. Então o batismo de Jesus, por exemplo, quando João batizou a Jesus, ele viu o Espírito Santo descer sobre ele como pomba, em Mateus 3,16, ou seja, João sabia que aquele era Jesus, porque ele viu com seus próprios olhos o Espírito Santo descer sobre Jesus como pomba. E Jesus, ele dá testemunho de João. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Lucas, capítulo 7, versículo 28. Então, por que João Batista perdeu a cabeça? Em Mateus 14, do 6 ao 12, depois você lê. É muito fácil perder o foco.
Às vezes por falta de entendimento, outras vezes por falta de concentração, alguns por distração e outros por arrogância, orgulho, ego, pecado de uma forma geral, é claro, né? São vários motivos que alguém pode perder o foco, perder o coração. Às vezes não é nem pecado, às vezes não tem nada a ver com pecado, mas me entenda, é verdade que nós nos distraímos facilmente, por isso acabamos perdendo o foco, perdendo o coração. Em Provérbios 4:23, o próprio Salomão escreveu: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Então, creio que eu vou te escandalizar ao afirmar, mas é o que a Bíblia diz. João Batista perdeu a cabeça por haver perdido o foco. Ele perdeu o coração. Ele duvidou a respeito de Jesus por causa da sua arrogância e continuou seu ministério independente. E para você entender o que nós estamos vivendo hoje como igreja, devido à realidade que nós cristãos estamos vivendo hoje, em um mundo de oportunidades, facilidades, prazer, perversidades, orgia, sensualidade, prostituição, impureza sexual, um mundo de iniquidades, um mundo de pecado, a frieza espiritual, a indiferença, a apatia, o desânimo vai apoderando dos cristãos, o amor vai se esfriando. Então é muito fácil perder o foco, perder o coração. E o resultado final da vida, perder a recompensa. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Te aguardo no próximo capítulo. Deus continue te abençoando.